Olá, boa noite. Hoje, dia 18 de junho, segunda-feira. De junho não, gente, maio. Já tô querendo passar o prazo pra frente um pouquinho. Tô falando que é 18 de junho, gente. 18 de maio. Vamos falar com a Carmin Reguengos. E estamos esperando só a solicitação do Rui Veladas, que é o enólogo-chefe, né, da Carmin. Ele já entrou aqui, tô vendo, porém não tem a solicitação dele ainda. Olá, turminha da Argentina. Nuno, como vai? Tudo bem? Tati. Ei, Cris. Cris do restaurante Caravela. Vamos falar de vocês hoje, que você tem vinhos aqui que estão lá. Estamos esperando o Rui fazer a solicitação. Carmin, acho que eu vou te convidar. Eu não estou conseguindo encontrar a conta da Carmin, ele que tem que me solicitar aqui. Opa, acho que eu consigo fazer aqui, transmitir ao vivo com ele. Se chama Rui Veladas. Opa! Está de lado, Rui. Tem que colocar o Pois telefone está. em pé. É, tem que ser. Como está? Tudo bem, Vanessa? Tudo ótimo, bastante distante estamos, não é verdade? Verdade, os quilómetros, não? Mas estamos muito perto, porque estamos aqui falando para um monte de gente. Isso é uma coisa inédita, né? A gente poder ter um bate-papo diretamente com um enólogo, uma pessoa que tá a tanto de distância e se aproxima tanto do público que está ali assistindo. Então, eu queria te agradecer muitíssimo, agradecer o Nuno, o Sérgio e todo mundo que se envolveu para que isso fosse possível. Prazer é todo nosso. Obrigado pela oportunidade. E eu gostaria muito que você se apresentasse você mesmo. Então, eu trabalho na Carminha há 2 décadas. Comecei precisamente no início do milénio, na primavera de 2000. De há uns 3, 4 anos a esta parte, estou a contar com a ajuda do Tiago Garcia, que tem sido uma ajuda preciosa. Veio com muitas ideias novas, ideias frescas. Vamos provar um vinho que foi a ideia dele, o Primitivo. Que foi ideia Portanto, dele. Uhum. esse. E, portanto, é isto. Muita ligação à terra. A minha família é daqui, quer do lado da minha mãe, quer do meu pai. Portanto, foi um pouco juntar o útil ao agradável, que foi regressar às minhas origens e, simultaneamente, fazer o trabalho que eu gosto. Ah, muito bom. E você sempre trabalhou na Carmin? Não, trabalhei numa empresa de consultoria durante alguns anos. Trabalhava essencialmente em adegas mais no centro do país. Isso até 99. Uma empresa do engenheiro Portugal Ramos. Um Uma enólogo empresa também da bastante Portugal conhecido. Ramos. Isso. Muito bem. Muito conhecida aqui também no Brasil. Muito conhecida, claro, né? Isso. Agora, o que é a Carmin? Eu vou abrir uma garrafa porque eu tenho sede. Já vou abrir e depois a gente fala dela. Mas gostaria que você me dissesse o que é a Carmin, para a gente também dizer para quem assiste você quem somos nós. Bom, a Carmin é a adega com a maior área de vinha dedicada. Tem mais de 3.000 hectares. Nenhuma adega no país tem tanta área de vinha dedicada. E é uma história que se confunde um bocadinho com a história também da cidade de Reguengos. Aliás, a história da adega, ou a história da viticultura ou das vinhas aqui na região está muito ligada àquilo que começou por ser um conjunto de 2 aldeias e que acabou por se transformar numa cidade a partir de 2004. E isto aconteceu, ou começou a acontecer no século XVIII, quando começaram
a distribuir uma série de terrenos que pertenciam à Casa de Bragança por pessoas que muitas delas ainda não tinham terra própria e forneceram-nas a um custo baixo. Várias pessoas com bastante dinheiro aqui da zona tomaram uma iniciativa, eu diria, bastante pragmática, porque um dos grandes problemas que a região tinha e continua a ter era fixar a população, e com a medida que tomaram, fizeram com que muita gente acabasse por optar ficar. E não há atividade que mais exija mão de obra do que a atividade da vinha, desde o princípio até ao final do ciclo vegetativo. É verdade, é verdade. E é interessante a gente estar fazendo essa live agora, neste momento, porque muito recentemente fizemos a prova dos vinhos do Alentejo para o sommelier dos vinhos do Alentejo no Brasil, o melhor sommelier, né? Você deve ter tido conhecimento, claro. E esteve por cá. Isso, e é uma pessoa da nossa cidade que trouxe o prêmio, que foi o Gustavo Jáquero, que trabalha no Hotel Fasano. Isso. Então, ficamos muito felizes. E foram 2 mineiros. A outra pessoa que foi trabalha numa loja de vinhos aonde se vende o primitivo. O primitivo que não é uva primitivo, e vamos explicar depois. Então, ficamos muito felizes de levar 2 representantes de nossa cidade para essa prova. E, claro, o Alentejo faz um esforço muito grande, junto com todos os outros órgãos de Portugal, para que as pessoas se aproximem desses vinhos com a informação mais adequada possível. Ou seja, os vinhos do Alentejo, por muito tempo, talvez não foram bem... Ops, desculpa, eu sempre faço isso, encosto. Não foram bem compreendidos, né? Porque as pessoas tinham uma impressão de que eram vinhos de uma região quente ou eram vinhos com muita litragem. E hoje, com esse preparo, né, da Comissão Vitivinícola, nós temos absoluta convicção de que o Alentejo é, talvez, a principal região que representa Portugal para o mundo todo. Não estou falando em relação a vinhos do Porto, claro, tem seu lugar, mas eu estou falando em relação a vinhos tranquilos. O vinho do Porto, ou sejam os fortificados. Então, a gente acha que o Alentejo, e por sinal, eu acho que tem uma estatística que os maiores números de vinhos vendidos em garrafa saem do Alentejo, né? E não é isso que eu acho? É verdade? Em Portugal é claramente a região que mais vinho vende. 1 em 3 garrafas, salvo erro, vendida em Portugal é de vinho alentejano. E nós somos, por coincidência, também um dos maiores produtores da região. Agora, essa opinião superficial que algumas pessoas podem ter sobre a região, relacionada com o facto de ser uma região quente, exige claramente um esforço extra de recolha de informação e de conhecimento. Claro. Porque o que a região tem é uma bastante antiga combinação entre aquilo que são as suas condições, que variam, há muitos microclimas dentro da região do Alentejo, e a grande variedade de castas que possui. Um colega enólogo, há uns anos atrás, dizia com muita razão que todas as castas têm a sua latitude. Mais do que terem a sua latitude, têm o seu tipo de clima, o seu tipo de solos mais adequado, ao qual se adapta melhor. E nós o que temos é uma tão grande variedade de castas que acabamos por encontrar sempre a combinação certa para cada zona. E é o que nós temos aqui. E isso dá a riqueza que temos depois dentro das garrafas. E dentro do Alentejo, a gente sabe, né, nessa prova e nesses estudos, a gente sabe que tem diversas sub-regiões e que hoje, especificamente, vamos falar praticamente, porque só tem um vinho que é alentejano, não é DOC Alentejo, e também podemos falar um pouco disso. Por opção. Sim, que interessante. Isso. Que bom saber disso.
Mas é porque também para a gente, enquanto ensinamos o mundo do vinho, a gente sabe que isso não é quesito de qualidade. Isso é um quesito sobre você ficar debaixo de normas, né? Então, mas quando eu disse que iríamos coincidentemente falar nós temos aqui 5 vinhos e vamos falar 4 que são especificamente sobre reguengos, que é uma sub-região do Alentejo, e um dos lugares mais maravilhosos a ser visitados em Portugal. Isso eu sei, né? Reguengos é uma DOC, mas faz parte do distrito de Évora, não é mesmo? É isso? Isso, administrativamente pertence ao distrito de Évora, é uma das sub-regiões do Alentejo, é das regiões com clima mais continental, é uma das sub-regiões com clima mais continental, e também, simultaneamente, com solos mais leves. São solos de origem granítica, com pouca capacidade de retenção de água. Isso, associado ao clima, significa naturalmente, contrariamente à tal opinião feita, que falava há pouco, naturalmente baixas produções na vinha. Os nossos viticultores que o digam, e eu que o diga também, porque eu também sou viticultor nas horas vagas. E, portanto, o que vem associado a isso são, normalmente, muita concentração, seja em tintos, seja em brancos, mas também encontrando-se a vinha certa, o talhão certo, da casta certa, também muito equilíbrio. Muito bem. E a gente tem um branco e um tinto para beber hoje e temos outros 3 tintos para falar. Isso. Eu queria falar que essa casta, especificamente deste vinho branco, é, para mim, uma das castas mais nobres que existe em Portugal, das castas brancas, e que mais me surpreende. Assim, é claro que ela está cortada aqui com a Antão Vaz, mas a Arinto, para mim, é uma das minhas castas do coração. Então, quero que você comece falando deste vinho, mas já vi que tem pessoas ali que perguntaram rapidamente, porque a gente não quer se aprofundar nisso, queremos falar mesmo dos vinhos, sobre o Alentejo e o alentejano. O que é DOC e o que é o regional. Rapidinho, tá? Bom, Rapidinho, que eu falo é curto, não falar rápido. Você precisa falar devagar, porque português não é o mesmo português que a gente fala, né? Somos mais lentos. Bom, a região do Alentejo compreende as várias sub-regiões e estende-se desde Porto Alegre até ao Baixo Alentejo, até à zona de Beja ou mais abaixo ainda. Portanto, como eu dizia, tem microclimas significativamente diferentes, uma zona mais montanhosa em Porto Alegre, depois zonas mais de planície, e também varia bastante entre zonas colocadas mais junto à costa ou zonas colocadas mais junto à fronteira com Espanha, como é o caso da zona de Requengos. As sub-regiões procuram identificar partes homogéneas dentro da região do Alentejo, ou zonas homogéneas dentro da região do Alentejo, seja do ponto de vista de características dos solos, seja do ponto de vista de clima, que dão origem a um perfil relativamente estável. Para além disso, são mais restritivas do ponto de vista das castas que são aceitas nos blends. Há um conjunto de castas que tem que preencher 75% do blend e o resto poderá ser equivalente àquilo que é aceito em regionais, que é uma gama bastante mais alargada de castas, várias dezenas de castas. A região é bastante dinâmica, tem produtores que investem bastante em castas novas, em variedades novas, e, portanto, nos últimos anos tem havido uma grande expansão do tipo de castas que é aceito dentro dos lotes de regional alentejano, por contraste com os DOs, que são francamente mais restritivos. Então é isso. Ficou claro que são categorias diferentes, não quer dizer que sejam melhores ou piores, mas estão restritas algumas regras que o diferenciam a classificação entre os vinhos DOC e os vinhos que são vinhos regionais. Seria bom, quem tiver curiosidade, aprofundar um pouquinho nisso aí na parte de leitura, porque vai ficar muito surpreso, porque há pessoas que pensam que existe existe sim, obviamente, uma escada aí em relação à questão qualitativa, métodos de vinificação, mas não necessariamente que uma esteja
abaixo de outra. Às vezes um enólogo faz a opção por não se limitar à DOC e está fazendo vinhos por opção, como você disse, fora dessa DOC, né? E então comecemos a falar do colheita, Régia Colheita Branco, e as uvas, como este vinho o que você quer falar dele. Não se prenda à parte técnica se não quiser, pode falar de tudo que quiser. Olha, Vanessa, o Régia Colheita é um vinho, é dos primeiros reservas brancos a ser produzido no Alentejo, há bastantes anos que é produzido aqui. Sempre foi uma combinação de Anton Vaz com Arinto, uma combinação clássica na região. O Anton Vaz é uma casta muito rica, nem sempre muito expressiva logo a seguir à vinificação, mas que vai ganhando em complexidade aromática à medida que o tempo vai passando, especialmente o tempo em garrafa. O Arinto é uma casta que é quase a exceção àquilo que eu dizia antes, é uma casta que dá ótimos resultados do norte de Portugal até ao Algarve e acima de tudo, também é uma casta com muita acidez. E, portanto, essa mistura das duas permite ganharmos, além da complexidade aromática que, obviamente, obtemos, permite-nos reganhar um equilíbrio em boca, da untuosidade do Anton Vaz até à acidez, à frescura do Arinto. Perfeito, é exatamente isso. Um traz a estrutura, o corpo aí, essa coisa cremosa, e o outro traz a parte do Arinto, que é a parte da acidez, e que fica muito bem com gastronomia. Eu tirei uma coisinha simples na geladeira, que é um cani, apenas para representar a versatilidade que poderia fazer essa harmonização. Não precisa de um prato, mas poderia ser um ceviche, pratos de peixes e coisas assim. Mas é um vinho muito elegante. Para mim, aqui ele já apresenta bastante coisa interessante em nariz, embora eu sei que naturalmente ele seria um vinho mais neutro. Mas eu também estou usando a taça adequada para degustação. Não necessariamente também tem que correr isso, tem que ser assim. Mas para mim ele já apresenta muita coisa. Vale a pena dizer também que é um vinho que é trabalhado a 100% em barrica. Barrica de carvalho francês, mas também carvalho húngaro, que nos pareceu ser a melhor combinação para trabalhar as duas castas. E este trabalho em barrica, conjugado às características que naturalmente o Anton Vaz tem de ir ganhando expressividade aromática com o tempo em garrafa, faz com que, normalmente, na maior parte dos anos, só após um ano de garrafa temos o vinho no seu pleno. Portanto, esta versão de 2017 é uma versão que neste momento estará no ponto. Está maravilhoso. Está maravilhoso. Em verdade, assim, aquilo que eu falei, ele já está trazendo algumas notas com um caráter mais amendoado, umas coisas muito mais interessantes. 2017, esse é um vinho que eu poderia, se eu quisesse comprar, para guardar quantos anos? Bom, depende muito da colheita. Por exemplo, o ano a seguir, 2018, foi um ano com uma acidez acima do comum. É um ano que eu penso que vai ter uma longevidade tremenda. Em média, são vinhos para 4, 5 anos, facilmente. Depois, dependendo da safra, obviamente, poderá ir a mais. Não é? Dependendo da safra, condições de armazenagem, etc. Mas é claramente um vinho para guardar. Está bem. E aí, depende muito do ano, mas em média... Os 4, 5 anos, Vanessa. 4, 5 anos. Uma coisa, várias pessoas estão perguntando em relação a tempo de barrica. Eu quero até dar uma opinião pessoal antes, não sei nem quanto tempo tem de barrica, mas quero dar uma opinião pessoal em relação a isso. É sempre uma pergunta recorrente que as pessoas fazem sobre a madeira, quanto tempo de madeira. Vale lembrar que o mundo todo tem feito uma retração no uso das madeiras, deixando que o vinho aporte fruta, acidez, frescura. E eu imagino que esse vinho não deva ser sobrecarregado de madeira, porque ele está muito fresco, com bastante acidez. Então, e também tem essa mescla de madeiras que são diferentes. Quanto tempo ele tem? Bom, tão importante como o tempo é também a percentagem de madeira nova. A percentagem de madeira nova é minoritária aqui. Nós não temos mais de 30% de barrica nova. O resto é barrica de segunda utilização, é barrica que já vem com um ano de utilização
E, portanto, naturalmente, uma barrica que marca menos o vinho ao nariz. Dá-nos o que nós queremos do ponto de vista de boca, mas não sobrecarrega o vinho com excesso de aromas especiados, de coco, baunilha, etc. O carvalho húngaro foi uma opção para nós, porque precisamente foi um carvalho que nos pareceu tocar menos o vinho ao nariz. É sempre um dos objetivos aqui. Mas o vinho também não vai todo para a barrica, parcialmente só, né? Não, vai na totalidade. Vai na totalidade, pelo menos nesta safra. Em algumas safras optamos por ir buscar o arinto a depósito, estagiado com batonage, e depois juntamos-o ao Anton Vaz no final dos 6, 7, 8 meses de barrica. O tempo de barrica varia, de facto, de safra para safra, sempre dependendo da prova, sempre dependendo de quando é que nós achamos que o vinho está no timing certo para sair. Uns anos sai mais cedo, por volta dos 6 meses, outros anos sai um pouco mais tarde, por volta dos 8. E aqui temos uma pessoa que provavelmente deve ser como a gente, gosta de comer, gosta de beber comendo. Ofereceu sugestões como bacalhau, meca, pargo, salmão, bobó de camarão, caldeirada de frutos do mar. Gente, ofereceu foi tudo ali. Renato, obrigada pelas sugestões. Eu adorei, viu? Acho que é isso aí. O Luciano está falando, boa, Renato. Com relação ao... Então, ficou claro, esse é o branco que a gente que eu estou bebendo, pelo menos, né? Que é o Régia Colheita 2017, é um vinho reserva de Arinta Anton Vaz. Podemos falar do vinho, que é o Pátria. Eu resfriei, porque eu achei que eu fosse bebê-lo, mas aí fui obrigada a beber o outro, que eu achei que também, né, merecia. E o Pátria já está... Esse vinho aqui, gente, só para voltar um pouquinho. Por falar em muita comida, ele está disponível no Empório Paraíso, no Vec Sonho e no Caravela Restaurante. Fixem aí as informações, porque hoje temos vários lugares de venda, tá bom? É isso aí, tem que guardar. Então, são nos restaurantes, no Empório Paraíso, Vec Sonho e Caravela. Todos estão fazendo delivery e o Empório Paraíso aberto em alguns dias, devido às regras da cidade lá, que é Nova Lima. Pátria, vendido no supermercado Super Nosso, do supermercado Super Nosso, isso mesmo, falei correto. E é um vinho que representa a identidade dessa cooperativa, não é mesmo? Embora seja um Alentejo mais moderno e uma representação um pouco do que foi o encepamento desde o início do milénio para cá. Aparece a base de Alicante Poché, os 50% do lote. Mas depois temos o Syrah, uma casta internacional que está muito bem neste tipo de climas, e temos a Touriga Nacional. Perfeito. E num ano como 2015, foi um ano de muita concentração, muita madurez. O contributo da Touriga Nacional, acima de tudo, é inestimável, porque dá-nos a frescura que poderia faltar nas outras variedades. E permite-nos fugir um bocadinho de uma linha demasiado computada. Tem algumas pessoas em casa que estão bebendo esse vinho, porém o branco, que também é vendido no Super Nosso, não o Selection, Pátria branco. E quais são as uvas do Pátria branco? Volta a ser Anton Vaz e o Arinto, mas tem um contributo também de uma casta mais recente aqui na região, o Gouveio, que começou a ser plantado há coisa de uns 15 anos atrás, mas com muito bons resultados. O Gouveio veio do Douro, né? Não veio do Douro. Ela sempre esteve nos nossos encipamentos, pelo menos há registros, há cerca de 100 anos atrás, há registros de que a casta existia aqui na região, e especialmente nesta zona mais interior do Alentejo, mas quase desapareceu dos encipamentos e regressou há alguns anos atrás, com muito bons resultados, na nossa opinião, de forma que temos estado a incorporá-la nos lotes brancos, em vários lotes brancos, inclusive já fizemos sair alguns varietais da casta. Porque na verdade Portugal também, saber de onde as uvas são, de onde elas vêm, é uma grande arte. Porque um país com 300 uvas autóctones, 300 uvas nascidas no próprio país. Nossa, e detalhe, né? As uvas têm, às vezes, nomes diversos, dependendo do local onde ela está, né? Então,
É interessante que a gente não se preocupa em valorizar as uvas quando se trata de Portugal. Vocês até escrevem as uvas, né, aqui, mas Portugal tem tradicionalmente e continuará sendo sempre vinhos de lotes, vinhos de blend. Então, quando a gente está falando aqui das uvas, é porque tem muita gente que é estudioso do vinho aqui e que automaticamente quer saber quais são as uvas mais importantes de determinados lugares. Tudo bem? É Verdade. por essa razão que estamos falando. Não é porque a casta aqui está mais importante do que a região em si. Ao contrário, o trabalho que a gente faz é de valorizar a região, o local. E não é tão importante com relação à questão das castas. Mas elas querem aprender, querem estar no, né, no dia a dia aí Mas, Vanessa, as duas coisas estão ligadas. Não? Não há nenhuma região que funcione bem para todas as castas. De forma que encontrar a combinação ideal é sempre o que se procura. O que nós temos, além da grande diversidade de castas, é castas muito antigas. Aliás, a Península Ibérica é um dos centros de maior variabilidade genética de muitas das castas que existem no mundo. E, portanto, mesmo dentro das castas, nós encontramos uma enormíssima diversidade. Em algumas castas é o local onde você consegue encontrar maior diversidade, o que é um claro indicador que poderá ser aqui a origem das mesmas. Mas também colocar as castas no rótulo, teve gente que falou assim, acho que deveria ter em todos os rótulos. Eu também acho, porque se torna muito didático. As pessoas vão se acostumando com aquilo que elas gostam e facilita a escolha na hora de comprar. Então, assim, se ela já sabe que ela já gosta mais ou menos do Alentejo com determinadas castas, ela vai procurar pelo menos algo similar, parecido, né? Embora também, dentro de uma mesma casa como é a Carmim, usando mesmas castas, você tem estilos completamente diferentes. É verdade? É verdade, é verdade. Há muitas coisas que contribuem. A própria casta expressa-se de maneira diferente consoante os solos. Nós temos... Embora a maior parte dos solos sejam de origem granítica, os temos aqui. Nós temos manchas de xisto, por exemplo, e temos castas com expressões completamente diferentes consoante os solos de onde provém. Agora, é muito interessante comunicar as castas nestes vinhos de lote, porque para aquele provador, para aquele consumidor mais experimentado, acaba por ser um jogo interessante tentar perceber daquilo que está a sentir quais são os principais contributos de cada uma das castas. Acho que é um jogo interessante que se pode desenvolver, especialmente com mais algumas pessoas com quem possamos trocar impressões. Agora, tem um vinho que pode ser comprado no Empório Paraíba. Esse Pátria é no Super Nosso, tá, gente? É na faixa de R$80, R$ 79,90. Mas ele vai ficar em promoção a pedido nosso por causa da live a R$ 69,90. Então, só para vocês saberem que tem um desconto aí legal. O próximo vinho é um vinho que ficou muito famoso no Brasil e rodou muito pelas linhas de WhatsApp. Todo mundo queria esse vinho numa determinada época, mas para além de um grande rótulo e de um rótulo curioso, você tem um bom conteúdo. Bom juiz. Esse eu tenho aqui comigo. Como estou em casa, foi o que eu tive a abrir para o jantar. Ah, pois é, era o que eu queria abrir e não deixar, tá vendo? Mas conte, o que é esse vinho? Bom, este vinho tem uma história bastante curiosa. Em primeiro lugar, o nome. O nome é inspirado numa gravura que foi descoberta no século passado, mas é muito mais antiga do que isso. Foi descoberta quase por acidente. 4 séculos, né? Quadricentenária. Isso. Foi descoberto a meados do século passado, 58, salvo erro, numas escavações que fizeram, numas melhorias que fizeram num edifício na vila de Monsaraz. E é uma das poucas figuras com essa idade que representa cenas não religiosas. Tem uma segunda figura ao lado dessa,
que representa uma figura de juiz, mas com a mão estendida e alguém a colocar-lhe um saco de moedas na mão. Esse, na cultura popular aqui da zona, é considerado, é identificado como o mau juiz. O mal, porque se ele está com um saco de moedas na mão... E este aqui como o bom juiz. Um historiador muito conhecido aqui em Portugal, Germano Saraiva, quando passou por aqui, ele já faleceu, infelizmente, mas quando passou por aqui há uns anos, disse que não, na opinião dele, o que a figura representa é o juiz de fora e o juiz da terra, porque o juiz de fora foi uma figura que veio substituir aquilo que acontecia tradicionalmente, que era entre as figuras proeminentes da região, em regime de rotação, era designado uma pessoa para funcionar como juiz durante um período limitado de tempo. O juiz de fora passou a ser uma pessoa indigitada pelo rei, vinha de fora, como o próprio nome indica, e tinha que ser sustentado pela população local. Tinha que ser alojado, tinha que ser alimentado, tinha serviçais, etc. Tudo isso era suportado pelo dinheiro dos locais. E, portanto, o que essa imagem, segundo o que ele diz, ou segundo a opinião dele, acontecia essa imagem, o que refere, nesta figura em particular, é o juiz da terra. Uma pessoa que era da terra e que, portanto, não custava nada ao erário público, digamos assim. Temos uma cidade em Minas Gerais, que era o nosso estado, que se chama Juiz de Fora. Não sei se você sabe disso também. Sei, sim, senhora. Pois é, muito bem. Nunca visitei. Pois venha, estamos todos querendo te receber aqui com pão de queijo. Venha, pode vir. Agora, Rui, esse vinho, claro, as pessoas devem estar curiosas. Quais são as castas? E, por favor, meninos do Empório Paraíso, coloquem o preço dele lá na loja. Eu não tenho. Vamos lá. Bom, este vinho tem um corte interessante. Tem a casta mais representativa é Syrah, mas tem também tinta caiada. Você uma casta disse local. Petit Syrah ou Syrah? Syrah. Tá, só Syrah. Só Syrah. Tá. Eu até estranhei, falei, ué, escutei errado. Então é Syrah. Tem tinta caiada e tem Cabernet Sauvignon. Agora, o Cabernet Sauvignon, que está, salvo erro, minoritário, acaba por marcar bastante o vinho. Especialmente já com estes anos de garrafa, aparecem muitas notas mais frescas, mais vegetais. Não necessariamente aquela pimenta que estamos habituados a ver em alguns Cabernets, mas umas notas mais mentoladas que dão bastante frescura. Ou seja, a base continua a ter aquela fruta mais doce, silvestre, mas depois essas notas vegetais acabam por dar bastante frescura ao vinho. Super necessária, inclusive, né? E a Cabernet Sauvignon, curiosamente, não é uma uva forânea para Portugal. Ela é uma uva permitida no Alentejo, tanto é que o vinho é DOC. Interessante. Isso. Assim como a Syrah, ela foi absorvida por ser tão bem adaptada. Não é? Isso. O Deco, eu já disse isso aqui. Esse vinho é uma homenagem, foi feito exclusivamente para o Sérgio Moro. Vamos concordar que sim, porque esse foi o vinho que mais vendeu da Carmim nos últimos anos, eu acredito. Nos últimos 2, 3 anos, não é mesmo, Rui? Verdade. As primeiras edições, curiosamente, procurou-se fazer um vinho um bocadinho na linha do que acabou por ser o primitivo. Ou seja, procurou-se fazer um vinho que não passasse por estágio em barrica e que fosse um bocadinho um espelho do que se fazia antigamente. Isto, eu estou a falar nas primeiras edições. A primeira edição foi de um vinho da colheita de 99. O que aconteceu foi que a receptividade na altura não foi ideal para aquilo que nós esperávamos, não é? E passado poucas edições passámos a dar-lhe um tratamento em barrica, que é o que acontece, nomeadamente nesta versão de 2015. Carvalho francês, maioritariamente, não apenas carvalho novo, carvalho de primeiro ano e segundo ano. Mas, enfim, neste vinho, pelo menos, tivemos que nos render às evidências. Se calhar a abordagem que tivemos na altura, relativamente àquilo que queríamos fazer, não foi a melhor.
eu acho que com o Primitivo acertámos bastante mais. Uhum. Agora, olha só, Rui, você sabe que algumas vinícolas fazem vinhos especificamente para um determinado mercado e rotulam só para aquele mercado. Isso é natural, né? Como no Uhum. Brasil a opinião é dividida, eu acho que vocês deveriam trazer a outra metade do mural. Rui, a gente aqui reclamando, porque não pode ser relacionado só ao que houve de meme que rodou pela internet. Tem que colocar o outro vinho também para fazer a intriga da oposição. Coloca outra parte do mural, Vou apresentar isso em reunião de produto. Vou por apresentar favor. essa sugestão. Muito bem. Bom, eu não quero aqui entrar em polêmica política, até porque eu pessoalmente sou apolítica, mas gostaria só de falar que neste momento, de alguns anos para cá, o vinho ficou famoso por esse motivo, mas não só por isso. O vinho é excelente enquanto conteúdo, representa muito bem, tem essa questão toda que a gente está falando de ter uma castra que dá para ele como é que fala? Essa coisa fresca, né? Para quem está à procura de um Alentejo diferente, mais focado na elegância e na frescura, este é uma boa opção, claramente. Agora, vamos falar. Deixa eu ver se eu estou correta aqui. Do meu vinho queridinho. Depois a gente volta só para falar do tinto, tá? Do Régia Colheita Tinto. Esse é meu queridinho. Será que é de todo mundo? Eu fiquei com dó de abrir, mas vou abrir, gente. Ó, tá fechado, vou mostrar, vou abrir. Mas é porque falaram que, né? Que isso? Abre esse vinho, abre esse vinho. Tentei guardar ele, mas teve jeito não. Vamos abrir. Pode começar a falar. Garrafeira dos Sócios. Bom, Garrafeira começou, como o próprio nome indica, começou em 82 por ser uma tentativa de oferecer aos viticultores aqui da Carmim um vinho que dignificasse o trabalho que eles fazem, que é inestimável. Oh, esse Ui. barulho é para fazer raiva nas pessoas. E originalmente não foi pensado como um vinho para comercializar. Portanto, era um vinho para oferecer, digamos, aos acionistas da empresa. A verdade é que logo nessa primeira edição acabaram por se vender algumas unidades e a partir daí transformou-se numa marca, transformou-se no nosso topo de gama, no nosso ícone, e assim tem sido até hoje. Uhum. O que procuramos com a Garrafeira é sempre, mas sempre, o foco aqui é sempre complexidade. E procuramos-la por todas as vias. Procuramos-la pela mistura de castas, procuramos-la pelo trabalho muito diversificado de estágio em barrica e procuramos-lo também através dos tais de garrafa. Garrafeira, vale a pena talvez explicar que é um designativo oficial e obriga a que o vinho passe no mínimo por um ano de garrafa. Esta edição de 2013 já tem alguns anos de garrafa. Está ainda há poucos dias, provei um e está no ponto. O 2014 também já está em comercialização aqui em Portugal, mas não está de todo melhor do que esta edição de 2013, sendo um vinho com um ano mais novo. Ai, meu Deus, abri o vinho errado. Devia ter aberto 14, deixado esse guardado na mala. Aí, olha, o Deco tá falando, ele tem um 2003. Era para ter esperado 10 anos para abrir esse vinho. 2013, um ano muito bom. Muita concentração, muita estrutura e isso acabou por funcionar muito bem através do estágio em garrafa. 2003 foi um dos vinhos que ainda há pouco tempo, numa vertical, o ano passado, foi um dos vinhos mais valorizados. Já agora vale a pena dizer que tínhamos pensado... Ele quer saber se abre ou espera. Desculpa te interromper. Bom, os garrafeiras normalmente agradecem algum arejamento. Não necessariamente uma decantação. A maior parte das colheitas, a não ser que vamos para garrafeiras de início do milénio, anos 90 ou anos 80, a maior parte dos garrafeiras não exige uma decantação,
Mas o arejamento claramente ajuda, não é? A libertar alguns daqueles aromas que estão um pouco mais contidos e que estão à espera de um pouco de oxigênio para se revelarem. Portanto, ou abrir e esperar uma horita, por exemplo, ou fazer uma decantação Na taça, delicada. longa. Que é o que eu chamo de decantação na taça. Eu hoje não vou poder dormir porque eu vou passar a noite toda acompanhada da garrafa do vinho. Bom, é bem assim. Olha só para fazer uma recapitulada. Régia Colheita, vendido nos restaurantes, no Vexon, Empório Paraíso e no Caravela. Todos eles têm disponível. Depois nós falamos do Pátria, o Pátria disponível no supermercado Supernosso. O Régia Colheita, R$ 160 nos restaurantes. Esse é R$ 80 na prateleira do supermercado. O Bom Juiz, que é este aqui, está disponível no Empório Paraíso, que está aberto aos finais de semana, porque é permitido em Nova Lima. O Bom Juiz, 130 e poucos colocaram ali. Agora, este daqui, que eu abri agora, esse que ficaria 10 anos, poderia ter feito a abertura no Coravan, né? Mas queriam que eu fizesse o barulhinho todo, mostrasse. Meu coração até palpita, vou ter que beber ele todo. Que eu fico egoísta com o vinho. Este daqui, ele é 320, Garrafeira dos Sócios, mais ou menos. Eu queria que o pessoal do Empório Paraíso colocasse o preço aí. Eu sei que esses vinhos estão tendo um desconto para delivery, mais ou menos uns 10%. O Cris me disse que era 320 na entrega do Caravela, mas também tem desconto, gente. Tem que ligar e perguntar, porque aqui a gente não comercializa vinho. A gente está fazendo só a ponte. Né, Rui? Não é mesmo? Isso mesmo, isso mesmo. Eu ia começar a dizer que estava pensado, antes deste fenómeno da pandemia, estava pensado fazermos umas verticais aí no Brasil. Uma delas era para acontecer em BH, mas com toda esta situação, não sei se chegamos a realizá-la este ano, mas se não realizarmos este ano, seguramente em 2021, vão-nos ter aí. A ideia será levar dois vinhos dos anos 80, dois vinhos dos anos 90 e duas ou três versões de duas ou três safras dos anos 2000. Vocês me convidam? Ah, claro. Uai, eu vou em onde for. Se for Belo Horizonte, Rio, São Paulo, já fiz isso tantas vezes. Me convidem, eu vou. Eu vou. Combinado. Então, muito bem. Vão fazer, Luciano. Vão fazer, mas só não tem outra data ainda. Os vinhos esperaram desde 1980. Podem esperar um pouquinho essa confusão passar. Eu tô dentro. E já tem mais gente ali falando que quer também ir junto. Vamos ver. Você falou sobre ele? Mais tudo? Alguma coisa? Bom, este 2013, como eu dizia, para mim está no ponto. Está no ponto neste momento. Ele, dentro daquilo que é a filosofia para este vinho, que é a busca da complexidade, se for tratado como deve ser, o tal arejamento falávamos há pouco, a temperatura certa, a comida certa, é um vinho que tem muito para dar. Os tais vinhos para ir provando, porque a cada degustação que você faz vai encontrando coisas novas. E tem o tal retronasal, tem a tal persistência, o tal comprimento típico destes vinhos com bastantes anos de garrafa. E o interessante é que ele realmente, por pouquinho tempo que ele ficou aqui, ele estava aprisionado, né, na quarentena, o pouquinho tempo que ele saiu aqui, ele já deu bastante coisa diferente. Muito, muito aroma, uma mistura, uma profusão de... Tem uma picância. Você falou das uvas? Falou. Sim, a base aqui continua a ser o Alicante Bouschet. Curiosamente, o Alicante Bouschet só aparece como a casta mais importante nos lotes de garrafeira a partir dos anos 2000. Até ao final dos anos 90, as maioritárias eram, acima de tudo, trincadeira e uragonês. A trincadeira ainda aparece no lote, mas numa percentagem menor. Mas é uma casta bastante interessante também dentro daquela linha que eu falava há pouco do Cabernet. Ou seja, tem uma nota vegetal que dá o tal extra de frescura ao vinho.
Depois o trabalho de barrica também tem aqui um contributo bastante grande, ou seja, estamos a falar de tempo bastante prolongado, 12, 18 meses, barricas de várias tanuarias e de várias idades. É a tal busca de complexidade que nós temos. Mas Então, Luciane, a Luciane está ali enlouquecida, perguntou 3 vezes, fala dos aromas, fala dos aromas. Eu acho que esse é o vinho que mais representa um buquê completo, porque ele traz todas as vertentes, ele traz muita fruta, traz fruta escura, Alicante Bouschet, para além de trazer essa questão da cor dele, que é uma cor que me atrai muito, essa cor muito escura, traz também um pouco de notas diferentes aqui, e eu senti nesse primeiro momento uma coisinha muito assim, da menta, que é diferente tanto do pinho quanto daquela nota vegetal próxima da Cabernet. É uma menta mesmo. Essa nota vegetal é muito diferente do que apanhamos no Cabernet, até porque a trincadeira, tendo notas vegetais, não são piresinas. É outro tipo é outra família de notas vegetais. E, portanto, acabam por ser notas algo diferentes do que encontramos no outro vinho. E tem castelão nesse vinho, né? Que deve dar para ele essa raiz roots, né? Não é não? Alguns dos lotes de garrafeira, especialmente nos anos 90, não prescindiam do castelão. Ele, a pouco e pouco, acabou por ser substituído nos lotes por outras castas. Portanto, raramente já vai aparecendo nos lotes de garrafeira. Portanto, houve aqui alguma evolução também. Mas pela razão de que o castelão é uma casta que, mesmo naquela zona, mesmo aqui nesta zona, tem muita acidez e, portanto, ajuda a equilibrar estes lotes que precisam sempre de muita estrutura, muita acidez para aguentar o passar dos anos, ajudam bastante. Mas falar dos aromas deste vinho é sempre difícil porque... tem tudo! Porque lá está, o que você está a apanhar agora, do tempo, o que você está a apanhar agora não é o que vai apanhar daqui a 10 minutos, daqui a um quarto de hora, quando voltar a provar. Por isso agora, que eu falei que eu não vou dormir. O fundo é de facto um fundo frutado, de fruta preta, mas depois tem toda aquela gama de especiarias, bastante ampla, algumas notas de tabaco, já com os anos que o vinho tem, portanto, muito aroma terciário aí à mistura. Portanto, é mais prove você do que propriamente explicar. Acima de tudo é isso, muitos aromas e já muito fusionados, muito integrados e que dificultam, digamos, aqui o estar a enumerá-los um a um. Olha, no Brasil era comum as pessoas tomarem vinhos tintos com queijos. Eu sempre faço uma referência que os queijos, principalmente os mais brancos, são para vinhos brancos. Mas aqui eu vou sugerir, tem uma carninha crua e um queijo reino e um queijo mineiro que se chama senzalinha. Porque esse é o tipo de queijo que suporta um vinho com tamanha estrutura. Tem que ter compatibilidade de sabor, porque o vinho tem bastante acidez, ele limpa bastante o paladar e é uma judiação. Esse vinho é para você pegar uma taça pré-jantar ou almoço, apaixonar pela taça e depois ele é um vinho para ir para a mesa. E muitas vezes está no ótimo no dia seguinte, no almoço do dia seguinte. Então não posso dormir hoje? Isso. Então eu vou dormir, vou deixar ele para o outro dia. Eu vou perder a viagem. Experimenta. Vou fazer com prazer. Agora, outro queridinho, que são duas coisas diferentes. O meu outro queridinho, e só temos 5 minutos, é este. Esse vinho, este aqui, gente, então faz parte da linha dos restaurantes, tá? Ele, o Bom Juiz e o branco. Este daqui é o meu queridinho nível máximo. Quando eu vi esse vinho a primeira vez, eu falei, claro que primitivo não é a uva primitivo. Em se tratando de Portugal, alguma coisa deve ter a ver com o método ancestral. Provavelmente é isso. Eu chutei e bola, trave. Não, trave não, gol. Isso mesmo. Este vinho é fácil de explicar. É o vinho em que se procurou respeitar ou mostrar um pouco aquilo que eram os encepamentos antigos aqui na zona. Foi-se uma vinha velha. É verdade que a casta maioritária é Alicante Bouschet, mas tem mais 4, 5, 6 castas nesta parcela. As uvas foram colhidas juntas.
um pouco como se São fazia cofermentados, antigamente. então? Field blend. Isso São mesmo. plantadas juntas, são vinhas velhas Isso, plantadas juntas. isso. Então, você Portanto, disse Alicante. o lote vem do campo, o Alicante maioritário, mas lá está, Castelão, Moreto, uma casta bastante robusta e que durante muito tempo foi muito importante aqui na região. Olha, e ela é muito conhecida em Moura também, né, Amoreto? Verdade, verdade. Hum, E, basicamente, chegada à adega foi intervir o mínimo possível. Intervir, passa a modéstia bem, mas intervir de forma minimalista e tentar mostrar o que é que aquela parcela tinha de bom para dar. Gostámos muito do resultado em 2017, foi a primeira edição, essa que está aí, e fizemos uma segunda em 2018. E o que é muito interessante, esta abordagem, o que esta abordagem permite é conseguirmos mostrar com muita facilidade, é muito transparente as diferenças entre campanhas, entre colheitas. Aquilo que foi 2017 como uma hiperconcentração está expresso aí nesse vinho, e aquilo que foi 2018 com um pouco menos de concentração, mas com a tal acidez fantástica, está expresso muito bem, de forma cristalina, na colheita de 2018. E ele tem uma língua, embora seja primitivo para retratar métodos ancestrais, lagares de pedra, vinhas velhas, co-fermentado também para além de field blend, não é? Isso. Co-fermentado também, professor Márcio? Co-fermentado também. Eu acho que ele tem uma cara moderna, ele vem com um rótulo muito limpo, muito moderno, e é um contraste, porque é o método mais ancestral de se fazer o vinho. E aqui a cápsula dele também com essa cera, não sei se é cera ou uma cápsula emborrachada. É um lacre moderno, um lacre suja menos. Mas é Olha lacre. só, interessante, ou seja, é uma dualidade. É o método mais ancestral, tudo que tem de mais antigo no modo de fazer, e essa cara moderna no vinho, né? Esse reflexo moderno no rótulo e tudo mais. Eu sou apaixonada por esse vinho. Esse vinho é da Casa Rio Verde. Lá ele é R$ 283. Eu estou falando sério, gente. Ele é um dos meus queridinhos. Eu não abri porque eu já bebi dele 2 ou 3 garrafas. E esse aqui, que eu já adquiri, quero deixar para guardar, porque merece. Porque também fica bebendo o mesmo vinho todo ano. Não dá, a gente quer provar a evolução do vinho, né? E eu imagino que ele vai evoluir muito bem, não é mesmo? Vai. Tem tudo para evoluir bem. Com a estrutura que tem, com a acidez que tem tudo para evoluir bem. E aproveita para provar junto com o 2018, que é muito interessante provar os dois vinhos lado a lado. Por isso, vou esperar chegar aqui o 2018. Vou esperar chegar aqui. Ô, gente, agora é o seguinte, esses 3 vinhos que eu falei que estão nos restaurantes, então nós falamos, aqui tem um que é do Super Nosso, aqui tem um que é Casa Rio Verde, com vendas específicas só do produto. Aqui tem os outros 3 vinhos que também vão entrar no Super Nosso, tá só esperando voltar as relações comerciais aí, do período que está parado. Esses outros 3 vinhos também vão entrar no Super Nosso, porém, quem já quiser e quiser comprar em promoção, eles já estão disponíveis nesses 3 lugares que a gente falou. Empório Paraíso, Vecchio Sonho Restaurante e no Caravela. Então, não vai faltar oportunidade de provar. E tem todos os preços. Nós falamos de 80, 130, 280, 320. Não tem para todo mundo, não é mesmo? Isso. Gostou, Rui? Gostei. Foi um prazer, Vanessa. As brasileiras e os brasileiros agradecem muitíssimo sua presença. Eu queria aproveitar só para fazer uma canja aqui para o Luciano da Casa Flora. Queria agradecer muito a Casa Flora, porque os vinhos entram no Brasil pela Casa Flora, né? Antes de chegarem nesses outros pontos de venda. Aqueles 2 azeites que todo mundo brigou, se estapeou, bateu, são da Casa Flora e estão no Empório Paraíso, disponíveis pouquíssimas unidades por R$100 e pouquinhos. Então, só porque a turma queria saber, um é de laranja e um de limão, são do sul da Itália. Quer que mandem para você aí, Rui? Não é preciso. Nós somos produtores de azeite, sabe, Vanessa? E muito bom, por sinal. Não é preciso. Então, por favor.
favor, agora você me manda o seu aí também. Combinado. Variedade galega, acima de tudo. Ah, que legal. A galega é interessante. A galega dá uma... Ela é delicada, eu acho. Não é? Verdade, verdade. É delicada, é. Rui, Muito frutada, muito bom. muito bom saber. Eu não sabia, sinceramente, eu não sabia mesmo. Isso aí é novidade para mim. Quero pedir desculpas por ter sido tão tarde. Eu sei que já passou de meia-noite aí para você, são meia-noite e meia. É um Agora já é sacrifício. cedo. Agora já é cedo, não é tarde? Muito bem, bem corrigido. Já começou o dia aí para você. Esse. Queria te pedir desculpas, é um sacrifício, mas assim, é o melhor horário para gente aqui. Quando a gente muda o horário, a turminha fica um pouco brava, porque é o horário que as pessoas estão tentando trabalhar e se manter aqui ativas. Como diz os meninos, o Rui Veladas é o cara. Você sabe que significa que você é o the best of, né? E aqui, seu nome está em tudo. Todas as garrafas falam seu nome. Igualmente para você, Vanessa. Muito obrigada. Muito feliz de poder estar tão próximo de você nesse momento e trazendo conteúdo tão bom para todo mundo. Obrigada mesmo, viu? Um prazer. Nos falamos mais. Obrigada. Obrigada, Até turma. breve. Obrigada, Sérgio, Luciano, Nuno, todo mundo. Beijos.